Ô Jesus, ajuda aí. Que desafio. Irmãos, eu quero dar uma palavra para você. E desde segunda-feira, incomodado meu coração, vivi algumas situações de 15 dias para cá. E aí eu, puxa vida, Senhor, como é que eu entendo esse negócio? Como é que eu consigo viver dessa forma? Eu quero tentar falar algumas coisas com você aqui nessa manhã. Está lá em Provérbios 16, versículo 1. Provérbios 16. As crianças, quiserem ir para o tempinho delas, elas ficaram aqui até o momento agora dos avisos. A palavra diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Que desafio, irmãos. 2 semanas atrás, eu havia planejado algumas coisas lá em casa em relação à construção que a gente está fazendo lá. Você sabe como é que é, né? A minha filha agora resolveu casar. E o rapaz está aqui na frente, não posso nem falar muita coisa. Mas, e aí começou a dar errado os negócios lá. E eu já fiquei meio frustrado. Aí depois surgiu essa situação da igreja. E aí eu fiquei frustrado de novo, porque o projeto inicial era para acontecer essa reforma na segunda quinzena de janeiro. E aí eles atrasaram, aí marcaram uma data conosco, era para começar na terça, aí mudou para quarta, aí não começou só na outra segunda. E a gente achou que em máximo uma semana e meia, máximo 10 dias acabava, já perdemos a expectativa disso. Aí surgiu uma situação com aquele irmão que está vindo do Rio de Janeiro para mudar para cá, o Felipe, junto com a família, aquele que tocou comigo, algumas semanas atrás. E aí estava tudo certo, irmãos. Eles estavam para ter mudado sexta-feira. A casa estava alugada, já tinham pago o primeiro aluguel da casa. E aí deu errado. Aí eles não puderam vir, se frustraram. Aí tem a questão das crianças, já tinha matriculado aqui, escola, e aí... Como é difícil esse negócio. O que é bonito da gente ler a palavra e dizer assim que o Senhor, a última palavra é dele. O problema é quando a gente tem que viver esse negócio. Porque nós somos pessoas, seres humanos, que fazemos planos. E por mais que a gente diga assim, é o Senhor quem sabe, é o Senhor quem vai fazer o melhor, a gente se frustra. Sim ou não? Sim, a gente se frustra. Irmãos, que duro é isso. E eu nesse final de semana eu estava bem triste assim, por essa situação, principalmente do Felipe lá e da Mari. Poxa, irmão, estava tudo encaminhado, o caminhão de mudança já estava marcado sexta-feira. E aí, tudo errado. Tudo errado. Vai acontecer, mas não era o que eu tinha planejado, não era o que eles tinham planejado. Me disse uma palavra, talvez você já ouviu ela, que eu falo assim: o que fazer no sábado, que é o momento onde Jesus morre e só ressuscita no domingo. E agora eu fico imaginando o coração daqueles discípulos e daqueles que andavam com Jesus, o tamanho da frustração deles, porque estavam seguindo o Mestre, e o Mestre seria o Salvador, o Redentor, não o Salvador no caso, alguns talvez já entendiam um pouco isso, mas eles criam no que vinha para redimir, e ser agora o governo, e ser aquele que lideraria, e agora ele morreu. Mas entre a ressurreição e eles verem Jesus novamente, tinha um sábado. E o que fazer nesses momentos, quando a gente está frustrado, entristecido, decepcionado? Que desafio.
irmãos. Eu não sei para você, mas para mim isso é um grande desafio. Eu sou alguém assim, gosto muito, né? Quem me conhece mais de perto sabe que eu sou de muitos planos. Eu sou alguém que planejo muita coisa. E quando eu chego diante dessa palavra, o Senhor fortemente falou comigo nessa segunda-feira, me dando esse texto. Assim, você faz planos, mas sou eu que determino o final desses planos. Mas como é duro ouvir isso. Como é frustrante. E aí, meditando nisso, pensando nisso, eu me lembrei de uma história de uma mulher. Eu queria rapidamente falar um pouquinho da história dessa mulher e ler ela com você. Vai comigo lá no livro de Gênesis. O nome dela é Agar. Gênesis 21. Do 8 até o 21. Diz assim: Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, que o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaac será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino ali onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber ao rapaz. Deus estava com um rapaz que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. E é aqui. Agar. Você conhece rapidamente, né? Só lembrar rapidamente você a história, né? A Sara não podia ter filhos. Então, naquele tempo, né? Podia. Ela deu a sua escrava para o seu marido, para que ela pudesse ter, então, a sua descendência. Então, Agar, né, tem um filho. Como é que era o nome desse filho? Ismael. O Ismael. E o Ismael agora cresceu sendo o filho de um dos homens mais poderosos da época. Extremamente conhecido, extremamente poderoso financeiramente. E agora Agar começa a fazer planos. Ela agora vai se tornar a mãe de um dos herdeiros principais do tempo, conhecido na época. Ela agora, de escrava, passou a ser a mãe de do maior herdeiro, né, da época. Isso foi gerando no coração dela, né, por 14 anos, né, porque alguns aí que estudam, né, dizem que o Isaac, quando nasce, o Ismael já tinha em torno de 14 a 15 anos. Por 14 anos, o único herdeiro, em seu coração criou a esperança de seu filho herdar toda a riqueza de Abraão e toda a autoridade de Abraão. De escrava se tornaria mãe de um dos homens mais ricos e influentes da época. 14 anos. Essa mulher começou a gerar isso no seu coração. Mas nasce então o Isaac. E ao nascer o Isaac, diz o texto que
o menino, o Ismael, começa a tirar sarro do Isaac. Até que chega o dia que a Sara não aguenta mais. Chama o Abraão e diz assim: dá um jeito nessa mulher e nesse menino, que aqui dentro de casa eles não ficam mais. Imagina a frustração para Abraão também, porque por 14 anos o Abraão foi o filho, o Ismael foi o filho que o Abraão cuidava, que andava com ele para cima e para baixo. Mas Abraão vai orar e Deus fala para ele: faz o que a tua mulher está mandando, porque vai ser desse jeito mesmo. É Deus de novo botando o dedo nos planos. Deus fala para Abraão: Abraão, deixa ela aí, faz o que Sara está dizendo, porque também desse eu vou fazer uma grande nação. Abraão chama Agar, se dá um odre com água, deve dar algumas coisas para comer, o menino, dá o menino no colo dela e diz: vai. E agora essa mulher sai andando pelo deserto sem saber o que fazer. Quantas vezes eu e você, quando os nossos planos se frustram, a gente fica perdido, como essa mulher. A gente anda meio sem rumo. E agora, o que eu faço? E agora, qual é o passo que eu dou? Você não precisa levantar a mão, mas alguém aqui já um dia tentou abrir uma empresa e faliu? Que frustração. E agora? Alguém já tentou algum outro projeto e não deu certo? No casamento, você criou algumas expectativas em relação ao seu cônjuge, e você fez planos para viverem assim, assim e assado, e não deu certo. E aí é ruim ouvir Salomão dizendo assim: você faz planos, mas quem dá a resposta final é o Senhor. Ai, como isso dói, porque é frustrante. Agar estava vivendo esse momento da vida dela, completamente frustrada, desanimada, desamparada, andando pelo deserto com o menino no colo, sem saber o que fazer com essa criança. Completamente frustrada. Todos os seus planos ruíram e caíram por terra. Todos eles. E a situação diz no versículo 15 que piora. Olha lá no versículo 15. Diz assim, ó: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. A situação já estava ruim, já estava complicada, a frustração já era grande. E agora vem mais um balde de água fria. Aliás, se tivesse balde de água fria era bom, né? Mas vem mais uma situação para desanimar ela, porque agora acabou a água. E ela, no seu desespero, ela coloca a criança embaixo do arbusto. Por quê? Por quê? Quantas vezes eu e você, os planos que nós temos, quando começam a dar errado, a gente os coloca de lado e os abandona. A gente põe debaixo de um arbusto, como diz no versículo 16, que ela não queria ver morrer o menino. E nós pegamos muitas vezes os planos e projetos que nós temos e entendemos até da parte de Deus para a nossa vida, mas por causa da frustração daquilo que não deu certo, por causa da decepção que está dando tudo errado, eu pego os planos, às vezes, lógico que são meus, não estou questionando, mas quando nós temos planos, é certeza da parte de Deus, e a gente os coloca debaixo de um arbusto e vira as costas para ele e vai chorar. Vai para o canto desanimado chorar. Porque não quer ver o plano morrer. Não quer ver o plano se acabar. E acaba fazendo o quê? Desiste. O que foi o que Agar fez aqui? Ela desistiu.
Olha ali no versículo, eu li contigo o 15, né? Vou ler o 15 e 16 juntos. Tendo-se acabado a água do outro, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se de fronte à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Irmãos, eu queria dizer para você que não queira abandonar os planos que Deus tem lhe dado. Não desista deles. Pastor, e se Deus não quiser? Se Deus não quiser, Ele muda. Um tempo atrás, não lembro porquê, mas eu falei disso numa pregação. E até que eu citei, né, da questão da Brasília verde e amarela. Se você está orando por uma Brasília verde e Deus não quer, ou amarelo, Deus vai mostrar outra coisa para ti. O grande problema é que nós desistimos. E aí está o nosso grande erro. Que quando a coisa começa a dar errado, a gente começa a dizer assim: eu acho que Deus não quer. O que é mais fácil, botar o plano embaixo do arbusto e virar as costas para Ele. É mais fácil desistir de um projeto, de um propósito. Por quê? Porque a dor é menor. E aí a gente está se autodefendendo. A gente, para se poupar, a gente abandona os nossos projetos e planos. Isso é o que Agar estava fazendo. Abandonando algo que ela sonhou durante 14 ou 15 anos. E agora ela colocou de lado, porque ela não queria ver o plano dela morrer. Irmãos, como é difícil isso, né, irmãos? Eu não sei vocês, mas como eu disse, como eu sou alguém que gosta de fazer muitos planos, irmãos, eu de vez em quando eu me frustro. De vez em quando. Mas de vez em quando o Senhor tem que lembrar para mim e dizer assim: sou eu. Você confia ou não confia em mim? Irmãos, às vezes é fácil para a gente levantar as mãos, né, no louvor, na adoração, e cantar assim: que eu confio, eu sei que meu Deus, né, Ele vai à frente, e com meu Deus eu salto muralhas, e com meu Deus eu faço isso. Mas, irmãos, tem muralha para saltar. Tem situação difícil para enfrentar. Tem situação que vai lhe frustrar. Tem planos teus que você organizou tudo muito bonitinho. Mas daqui a pouco começa tudo errado. Tudo errado. Vai ser com um casal também essa semana. Assim: pastor, a gente planejou tanto no final do ano para viver isso, viver aquilo, viver aquele outro. Parece que está tudo dando errado. Irmã, deixa Deus mover esse negócio. Irmão, deixa Deus mover essa situação. Casal, deixa Deus mover de tal forma que vocês possam entender o propósito maior que Ele tem. Mas não abandona. Não desista. Por que temos tantos divórcios hoje? Porque a pessoa se frustra nos planejamentos dela. Eu planejei o casamento assim, quero viver dessa forma. E aí começa a dar errado. Não que algum casamento dá errado, né, irmão? Os homens podem concordar comigo, né? A gente vive muito bem, uma tranquilidade, né? Nós temos pepino. Tem coisa que dá errado. Agora você e eu não temos direito de pegar o nosso casamento e enfiar debaixo de um arbusto e ir para outro canto chorar. Nós não temos direito de fazer isso. Porque aquilo que Deus tem dado a mim e a você, que você entendeu da parte de Deus que é para a tua vida, irmãos, luta com isso até o final. Vai atrás, corre atrás. Deu errado dessa forma, então vamos tentar de outra forma. A gente vê alguns, né, fora da Bíblia, né? Homens que não desistiram do seu sonho, do seu plano. Quem entende bem de futebol, e o Cafu disse que foi rejeitado não sei quantas vezes aí, quem sabe? Alguém me ajuda aí? Ninguém sabe? Eu acho que 7 ou 8 clubes rejeitaram ele. Ninguém queria o Cafu. O Michael Jordan foi rejeitado por 3 times americanos de basquete. Mas não deixaram o plano debaixo de um arbusto.
e foram chorar no outro canto. Seja sincero com você. Quantas vezes você tem abandonado coisas e tem que chorar para não ver essas coisas morrerem? Quantas situações? Mas eu quero, olhando para essa palavra, hoje animar o teu coração e dizer assim: não desista, não desista, parte para cima. Se não deu certo desse jeito, mas eu entendo que Deus está nesse negócio, vai dar certo do outro. Pastor, se Deus não quiser, Deus arranca do coração. Eu creio nisso. Eu creio. Deus não está brincando com a minha vida e nem com a tua vida, deixando a gente sofrer por situações que Ele não vai fazer ou não quer fazer. Mas eu tenho certeza que 90% das vezes, 90% ou até mais, não foi Deus que desistiu do projeto. Fomos eu e você. Eu não sei se está no livro do Poema Show, de alguém está. Quando ele fala que a gente vai correr o risco de chegar no céu e vai ter um quartinho cheio de coisas lá que estava reservado a mim. E quando eu chegar lá, diz que o Senhor vai me mostrar para mim: olha, eu fiz aquilo para ti, mas Senhor, eu busquei isso, eu pedi por isso. Sim, eu separei para você. Mas você desistiu no meio do caminho. Você parou no meio do caminho. Lembra da história do Daniel, na oração dele? No dia que o Daniel se pôs a orar, diz o texto, o Senhor envia o anjo com a resposta. No mesmo dia. Quantos dias levou para o anjo chegar? Quanto? 21. O anjo chega e fala: olha, eu estava ali, mas se levantou o príncipe da Pérsia aí contra mim e a coisa pegou. Atrasei. Vai que o Daniel no 20º dia tinha desistido. Vai que o Daniel desanima no 20º dia, Deus não vai me dar mesmo. Mas perseverou e não abandonou embaixo do arbusto aquilo que Deus havia colocado no coração dele, os planos e sonhos. Irmãos, nós somos pessoas que vivemos em planos e propósitos e estratégias. Nós somos assim, todos nós. Por mais que você não seja assim um exímio calculista da tua vida para os 10, 15 anos próximos, mas você sonha com coisas. Quem casa logo sonha em querer ter uma casa própria. Quem chega numa certa fase da idade e sonha em ter um carro. Apesar que hoje a juventude está mudando tanto que eu já não entendo mais. A gente prefere ter Uber do que ter um carro, né? Mas na minha época eu sonhava. Carteira, então, meu Deus do céu. Fiz 18 numa quarta, na quinta de manhã eu estava lá fazendo já os exames lá que eu queria carteira. Você vai falar que você não exame, a gente prefere alugar. Então tá bom. Cada um com seus problemas, né? Mas eles que enfim tempo. Mas nós temos planos. O grande problema é que nós temos feito com Agar. Eu sei que a história não termina assim de Agar, mas chegou um momento na vida dela. Ela botou o projeto e o plano dela embaixo do arbusto e foi no outro canto chorar. O texto nos diz que Deus ouviu o clamor do menino. E Deus sempre vai ouvir. E aí envia o anjo para falar com Agar. Olha o que diz lá no versículo 16. Não, 16 a gente já leu. 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, que eu farei dele um grande povo. O Senhor, ao ouvir o clamor, porque Ele ouve o nosso clamor, e Ele ouve também o nosso choro. Ao ouvir o choro da criança, o anjo vem até lá e dá uma ordem a ela. Qual? Faz o quê? Levanta-se. Vai aonde? Pega o menino de volta. Levanta-te e retoma
os teus planos. Levanta-te e toma de volta aquilo que você determinou em fazer e cumprir. Levanta-te. Para de chorar. Talvez o Senhor queria dizer para ela, por meio do anjo. Para de chorar. Porque o Senhor já havia dito, não era do jeito dela. Mas o Senhor tinha dito para Abraão que iria acontecer o que com Ismael? Se tornaria um grande povo, uma grande nação. E ela se tornou depois a mãe de um grande líder. Poderoso. Ismael se tornou poderoso. Mas ela precisou tomar uma atitude. Ela precisou ir onde ela deixou o plano dela, lá atrás. E retomar nas suas mãos. Para que Deus pudesse começar a mover. Deus pudesse começar a mover. Irmãos, o que eu preciso dizer para você hoje aqui é que você tem que retomar os teus planos, os teus sonhos, os teus projetos. Se Deus não quiser, o nosso problema é esse, que a gente gosta de dar essa desculpa. A gente sempre vai dizer, Deus não quis. Mas a gente insistiu o todo que a gente podia insistir. Uma vez conversei com um irmão, tinha já seus 60 anos. E aí numa conversa assim eu percebi que ele tinha abandonado um sonho. Ele falou assim, mais ou menos assim, o meu sonho era tocar violão. Mas o tempo passou. Mas aí eu perguntei para ele, quando o senhor lembra disso hoje, qual é o sentimento do teu coração? É assim, eu fico triste. Eu podia ter tocado violão. E aí eu perguntei para ele, não dá tempo ainda? Não, com 60 anos. Vou aprender a tocar violão hoje para quê? Não sei. Mas se isso ainda está no teu coração, é porque Deus ainda não arrancou. E se Deus não arrancou do teu coração, é que Deus tem um projeto com isso. Deus tem um projeto. Aí ele decidiu a ter aula de violão. Aí ele começou a aprender violão. E quando nós começamos um trabalho num bairro, primeiro dia de culto, quem estava do meu lado tocando violão? Ele. Que benção. Feliz. Mas ele tinha deixado o plano de aprender violão embaixo do arbusto, porque as coisas começaram a dar errado. Irmãos, quando coisas começam a dar errado, é porque às vezes Deus está movendo numa outra direção. Mas isso não quer dizer que Deus arrancou o propósito. Isso não quer que Deus arrancou isso da tua vida. Porque mesmo na situação frustrante, mesmo na situação triste, mesmo na situação que às vezes nos dói de perceber, irmãos, e eu estou dando testemunho aqui, irmão, porque eu chorei muito com esse irmão lá. Cada vez que ele ligava para mim, eu não sabia mais o que falar para ele. Eu não sabia o que dizer. Eu falei para ele que ia pregar sobre isso, ia mandar o link para ele assistir essa pregação. A gente não tem muitas vezes. Às vezes pessoas vêm falar conosco, né, pastores? Né, pastor? E a gente diz assim, olha, vamos chorar junto aqui, porque não tem o que dizer. A gente não vai ter resposta para tudo. Mas uma coisa eu sei, irmãos, que enquanto Deus não arrancou algo do teu coração, de repente eu estou falando aqui de violão, alguns aí estão frustrados porque não aprenderam violão, irmãos. Se está no teu coração, ainda vai aprender violão. Se está no teu coração, eu estou frustrado porque aquele negócio deu errado, mas ainda você sonha e ainda vem o teu coração de teu negócio, não vai atrás. Não jogue embaixo do arbusto e fica chorando no outro canto. Não faça isso. Porque no momento que você retoma o teu plano nas tuas mãos, assim como Agar fez, aí Deus começa a fazer o milagre. O que diz o texto? Quando ela retoma, qual era a necessidade urgente que ela tinha naquele momento? Água. E quando ela retoma o menino, Deus então faz surgir o poço d'água. Sim ou não? Não. Não.
poço já estava lá. Ela não enxergava. Nós cantamos antes uma música que diz: abre os olhos, Senhor, abre meus olhos. Porque às vezes, irmãos, por causa da frustração, da decepção, do choro, da amargura que vem dentro, assim, e dá até uma azia, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus já fez. Nós não conseguimos, porque somos cegados pela nossa frustração, somos cegados pela nossa decepção. Está escrito isso sim lá ou não? Vou ler contigo aí. 18. Ergue-te, levanta o rapaz, segura pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água. Indo a ele, encheu de água e outro e deu de beber ao rapaz. Irmãos, as decepções, as tristezas e as frustrações em relação aos nossos projetos e planos não nos permitem enxergar, às vezes, a saída que Deus já preparou. Não permite. A jornada dela estava só começando. Estava só começando. Mas aquilo que ela precisava naquele momento já estava do lado dela. E ela não conseguia enxergar. Estava do lado dela. Quando ela abre os olhos, ela vê o poço. Porque Deus abriu os olhos. Mas, irmãos, se você não for até o arbusto e retomar os teus planos, você vai continuar de olhos fechados. Você não vai conseguir enxergar que a saída que Deus já está preparando para você viver e experimentar. Não deixe os teus planos debaixo do arbusto. Não os abandone. Seja sincero com Deus e diga para Ele: Senhor, estou entendendo não. Senhor, não estou entendendo não. Mas eu não vou desistir. Eu não vou desistir. E eu vou até o final. Talvez vai ser por outro caminho, porque a grande dificuldade da palavra de Salomão para mim e para você, que ali o Senhor não está dizendo que Ele não vai fazer. Ele só está dizendo que talvez não vai ser do jeito que eu planejei. Mas Ele não está dizendo que Ele está impedindo. Não é isso que Ele está falando. Eu queria hoje, irmãos, olhar primeiramente para a minha vida. Eu sei das minhas crises frustrantes. Como eu disse, essa semana foi muita coisa. Eu disse: Senhor, eu não consigo entender. Senhor, eu não consigo entender. Não consigo. O pastor Luiz disse assim: para nós é frustrante esse processo todo, Alexandre. Senhor, eu não consigo entender. Não consigo. Mas a resposta é tua, Pai. E eu não vou desistir. E eu vou